Amém, queridos, amados, graça e paz, boa noite, amém? Nós queremos falar com os irmãos hoje a respeito de um tema muito interessante, e isso move muito com todos nós. A Bíblia, se nós formos olhar, a gente pode... ela tem mensagens muito explicativas, que traz ao nosso coração a reflexão do dia a dia. Ela traz uma mensagem a longo prazo, né, que a gente recebe aquela palavra, e aquela palavra vai crescendo igual uma semente no nosso coração. A gente tem aquela palavra de explosão, que é aquela que, igual Paulo recebeu no caminho de Damasco, caiu rapidamente e ficou cego. E de repente o Senhor pergunta quem está na verdade por trás daquilo. O Senhor fala que ele estava o perseguindo. A mensagem que eu vou trazer hoje é uma mensagem de uma tempestade. Pastor, tempestade? Eu não esperava por uma palavra de tempestade, mas é como você se controlar no meio da tempestade. É muito interessante que a Bíblia, irmãos, se a gente for pesquisar, ela vai trabalhar sempre naquela necessidade que eu estou ali naquele momento aflorado, sabe, aquela necessidade que eu tenho naquele momento ali. Ela trabalha nessa necessidade prioritária muitas vezes na minha vida, porque eu preciso para aquele momento, pastor Márcio. É inadiável o Espírito não falar comigo naquele dia, porque Ele quer falar, Ele quer transmitir aquela palavra. E essa palavra que Ele quer trazer é de fortalecimento para a minha vida. A Bíblia, quando diz que a palavra nunca volta vazia, mas Ele fará aquilo que apraz, aquele que enviou, Ele sabe para quem enviou, como enviou e o resultado que vai causar. E esse é Deus, o dono de todo saber, o dono de todo conhecimento. Ele é o conhecimento na essência. E eu quero ler com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de um homem de Deus, tá? Um homem de Deus. Um homem de Deus chamado Paulo, o antigo Saulo de Tarso. Capítulo 27. Eu vou ter o título Mantendo a Calma na Tempestade. E é o que nós vamos ler aqui agora, capítulo 27, versículo 22 a 24. Obrigado. 22 e 24. Amém? Diz assim o texto: mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, eu preciso que você se apresente perante César. Por sua graça, deu-lhe a vida a todos os que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. É interessante. Deus é tremendo, né? Às vezes eu e você, como servos de Deus, a gente sempre pensa que estamos sozinhos.
isso parece que é um karma de liderança. Ele sempre acha que ele está sozinho. Todos me deixaram. A síndrome de Elias. Só eu fiquei. Ninguém olha mais para mim. Ninguém não está mais comigo. Paulo, ele vai perante Festo, capítulo anterior, o governador, porque judeus, irmãos, os judeus acusavam Paulo. É que Paulo era um camarada que causava reboliços, causava problemas na cidade, porque ele pregava o evangelho não é o evangelho igual hoje, que se abre igrejas, fecha igreja, abre essa igreja do lado, fecha a igreja, abre grandes centros, né? E na verdade a igreja hoje tem uma expansão muito grande. Na época de Paulo, a igreja era perseguida pelos judeus. Era uma religião nova, o cristianismo. O cristianismo era clandestino. Ele não tinha o CNPJ, não tinha aval de governo, não tinha respaldo de governo nenhum. E Paulo, ele é acusado pelos judeus e vai ali perante o governador da cidade chamado Festo. E Paulo pede para conversar com o rei Agripa, que era superior. E quando chega diante do rei Agripa, Paulo pede exatamente para se apresentar ao imperador César Augusto, que estava lá em Roma. Até porque Paulo era um cidadão romano. Paulo tinha cidadania romana. Paulo era judeu e era romano. Mas no caminho, eu acho interessante isso, sabe, irmãos? Deus está encaminhando Paulo. Deus está orientando Paulo. Deus está dirigindo Paulo, até porque quem o chamou foi Jesus no caminho de Damasco. Em uma mensagem anterior, aqui eu falei que o Saulo de Tarso, ele ficou 14 anos no estágio com Jesus Cristo. Ali ele aprendeu a viver na intimidade com o Senhor. Ali ele conheceu quem era Jesus de fato. Agora ele está indo, o centurião pega Paulo e mais 276 cidadãos prisioneiros. Paulo é contado como um dos tais. Só 276 prisioneiros. Embarcaram no navio. E Paulo, sempre orientado por Deus, falou: olha, não era muito bom a gente sair daqui neste momento, porque o tempo não é favorável. Sabe, irmão, o homem de Deus conhece essas coisas. O Espírito fala dentro dele. O Espírito verbaliza dentro dele. Ele sente algo de Deus diferente dentro dele. E ele chega para o centurião que estava na responsabilidade daqueles 276 prisioneiros e falou: olha, não seria bom nós sairmos daqui agora. Mas o dono do navio e o timoneiro do navio insistiram com o centurião e convenceram, e eles saíram naquele momento. Há momento de chegar e há momento de sair. E Paulo entendia que não era o momento de sair, era o momento de estar parado. Eles saem, e a gente vai ver no capítulo 27 o que acontece na viagem. Eu sempre gosto muito de pensar nessa tempestade, sabe? Uma tempestade de vento no alto mar. Eu fico pensando muito na tempestade que passa, aqueles furacões que passam nos Estados Unidos no seco. Já viu como é que ele passa? No seco, arrastando tudo que tem pela frente. A gente está vendo uma tempestade de vento no alto mar. E sabe como eram os barcos daquela época? Não era um Titanic que naufragou no iceberg. Não
Não eram os barcos transatlânticos hoje que tem motores e motores para tocá-lo. Também não. Era barcos a vela. E não é vela, para quem não entende que é vela, não é a vela que se acende, é aquela vela que se levanta no mastro e forma aquele pano, né? E aquele pano ali o vento pega e leva ele. É interessante. Porque se o vento, eu estou indo para lá para frente, e o vento está vindo de lá para cá, em vez de eu ir para frente, eu vou para trás. Quando eles armaram as velas, o barco estava exatamente pronto para sair, e começou a navegação. O vento, diz a Bíblia, que os ventos foram contrários. E o que fazer num barco a vela quando o vento é ao contrário? Tem alguma coisa a fazer? Não tem. O apóstolo vai falando aqui nesse capítulo de que durante 14 dias, é interessante isso, chuva e vento e frio estava acontecendo nessa tripulação. Eles ficaram sem força, arriaram os mastros do navio e ficaram à deriva. Irmãos, tem momentos que a gente fica à deriva. E tem momentos que precisamos ficar à deriva para a gente entender quem é Deus. Tem momentos que Deus vai te botar à deriva. Quando você não tem mais controle sobre você mesmo. Quando você não tem controle sobre as suas ações. Quando tudo que está ao teu lado conspira ao contrário. E é Deus. Pastor, não, o diabo não. Não é a carne não, é Deus. A gente dá muita glória para aquele cara. A gente dá muita honra, dá muito poder. Ele não tem se Deus não o conceder. O vento era contrário porque Deus soprou ao contrário. Deus tinha propósitos para isso. Pastor, eu não entendo porque a tempestade da minha vida é o desemprego. Eu não estou entendendo porque é desempregado. Pode acreditar que Deus está trabalhando algo na sua vida. Você já entendeu? Se não entendeu, precisa entender. Pastor, não sei porque na minha vida conjugal está um problema sério. Está uma tempestade de comunicação, está uma tempestade terrível, eu não estou entendendo. Você já parou para tentar entender o que Deus quer fazer aí? Às vezes estamos apenas nadando com nossos próprios braços e esquecemos até na existência de Deus. Não fala não o que Ele é, o que existe. Para muitos Ele só existe, Ele não é nada. E eu quero falar para os irmãos uma coisa muito interessante: não tinha 276 cristãos nesse barco não, só tinha um. Não tinha uma igreja ali não, sabe, meu irmão? Não tinha uma igreja reunida. Oh, pastor, eu gostei muito desses louvores, muito show. Me lembrou, me levei lá atrás. Não tinha 276 cristãos aplaudindo o Senhor, louvando a Deus, nessa saricando no poder. Não tinha isso. Tinha um homem de Deus apenas naquele barco. Eu falei que o evangelho, nos tempos de Paulo, não era regularizado, era clandestino. E Paulo era o servo de Deus clandestino. Para os homens, para Deus, não. Para Deus era o homem de Deus com propósito. Para Deus era o emissário de Deus. Para Deus era o porta-voz de Deus. Para Deus era o condutor que ia conduzir a palavra dele. O desejo do Senhor é que Paulo chegasse a Roma, lá no centro, no epicentro do governo, para que Paulo difundisse o evangelho. Paulo já tinha rodado a Ásia, Paulo já tinha rodado a Europa. Paulo precisava agora chegar exatamente no centro, Roma, a capital da Itália. Lá onde estava o governador César Augusto. Lá onde seria preso, mas uma prisão boa que ele ia evangelizar. Uma prisão que ele ia ganhar, mas para Cristo essa prisão é boa.
Paulo já preso dentro do navio sem poder sair. Que prisão boa! Numa tempestade. Uma das coisas que eu aprendo aqui nessa pequena leitura que eu fiz, a tempestade está rolando solta, o desespero batendo em todos os 266 homens, todos lutando contra sua própria vida, todos temendo a morte. Irmãos, você já imaginou isso, irmãos? Eu não entro nem em barquinho, tá, gente? Eu tenho medo de cruzar um rio de um lado para o outro. Quando ele começa a fazer assim, eu já desequilibro. Não me bota eu para pescaria, que eu não sirvo para pescaria. Eu não detesto água. Fui andar em cima de um caiaque, né? Um negocinho daquelas pranchas. Rapaz, cadê o equilíbrio para aquilo? Não tem equilíbrio para isso. Paulo aqui, no meio da tempestade, e parece, pastor, que a tempestade, Paulo não tem nada a ver com essa tempestade, sabe? Ele fala assim, pastor, olha, o anjo do Senhor, ontem à noite, me apareceu. Os caras ficaram tudo assim olhando para ele, com cara de broa, né? O anjo do Senhor me apareceu, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo ontem à noite, e me disse algo extraordinário, que eu preciso me apresentar a César, em Roma, e falou para mim não ter medo, e falou que as almas de vocês estão tudo nas minhas mãos, está sob a minha responsabilidade, e eu creio nisso. Sabe como você se controlar no meio de uma tempestade? É interessante isso. Paulo foi controlado porque o anjo do Senhor foi lá, conversou com ele. O emocional de Paulo estava abençoadamente bem. Ele estava numa boa. Sabe, aquele estado emocional de Paulo estava tão bem que ele chega para aqueles 265 homens que ali está, porque com ele é 76 no caso, 275, ele 76, ele chega para aqueles homens e fala assim, olha, o Deus que eu sirvo, de quem eu sou, esteve comigo através do seu anjo e me falou isso, isso e isso. Agora é o momento de vocês se alimentarem, porque já é o 14º dia e vocês não se alimentaram, não comeram nada até agora. Eu acredito nisso, porque quando a pessoa está em alto mar, dá um enjoo no estômago. Pessoas que têm problemas estomacais, né? O cheiro da maresia, aquele negócio daquela mareola que fica, imagine na tempestade, não dá fome de jeito nenhum na pessoa, mas Paulo comia. Comia e aconselhava os demais a comer. Ou seja, emocionalmente Paulo estava bem, espiritualmente Paulo estava bem, fisicamente Paulo estava bem. Por que ele estava bem? Porque Deus foi ao encontro de Paulo. Por que ele estava bem? A paz que ele precisava o Senhor tinha lançado. Não temas, porque eu estou contigo. Irmãos, a coisa mais interessante na vida da gente, quando a gente está em conflitos, em tempestades, que a tempestade ela pode ser uma tempestade de N maneiras, né? A gente está falando da tempestade aqui de vento e de água, mas quem sabe o vento que está passando na sua vida é um vento que você não esperava. É exatamente isso, a tempestade não se espera quando ela vem, ela é inexplicável, ela é inesperada, ela é incontrolável. Você não tem um controle da tempestade, você não liga, igual liga um controle de televisão, liga e desliga a tempestade, não é assim que funciona. A tempestade vem e varre o que tiver pela frente, se você estiver levado pelo vento da tempestade. E essas coisas descontrolam a nossa vida espiritual, essas coisas descontrolam a nossa vida emocional, essas coisas descontrolam a nossa vida física. A tempestade abateu esses homens todinhos que estavam aqui. A tempestade de fora abateu eles dentro do barco.
Mas não abateu Paulo, porque Paulo estava completamente entendendo qual era a vontade de Deus. Quando você entende qual é a vontade de Deus na sua vida, querido, a tempestade pode vir de diversas direções. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo. Olha a frase de Paulo. O Deus a quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, enviou o seu anjo para falar comigo. Quando temos essa certeza que a nossa vida está nesse controle, no controle nas mãos de Deus, eu não sei por que muitas vezes a gente ora assim: Senhor, toma o controle da minha vida em tuas mãos. Eu não quero mais a direção, eu não quero mais ser o carona, que o Senhor tome a direção por completo da minha vida. Mas quando surge a primeira coisa, as coisas pequenas da vida, que não são nem tempestade, é apenas marola, aquelas marolinhas de lagoas, né? Não falo de praia, da lagoa, a gente já está tremendo, já estamos com medo, já estamos apavorados. A gripe asiática está vindo na Ásia, você já está com medo aqui. Quando era para ser o contrário. É no meio da tempestade que Deus nos usa. É no meio da tempestade que Ele faz a diferença nos seus servos. É no meio da tempestade que Paulo aqui aflorou o Evangelho. 275 homens que não conheciam o Senhor, conheceu aqui, no meio de uma tempestade. Paulo estava na tempestade? Estava. Paulo estava abalado com a tempestade? Não. Por que não? O Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, está comigo. Ele traz paz, Micael. Ele traz paz ao coração no meio da tempestade. Paulo poderia aprender com Jesus, 14 anos que eu falei, ele poderia falar: tempestade, acalma-te, cala-te. Ou não? Foi dado o poder. Foi dado o poder. Mas Paulo não fez isso, ele entendeu qual é o propósito de Deus no meio da tempestade que ele estava passando. Quando você estiver passando por situações, e outra questão, está dentro, no centro da vontade de Deus, tá? A tempestade, quando você está no centro da vontade de Deus, eu penso muito nisso. Quanto mais você estiver no centro da vontade de Deus, mais tempestade vai vir. Pastor, então não vou nem me aproximar muito de Deus, senão tempestade vai vir. Vai vir. Vai vir. E é aí que eu preciso despontar. É aí que o Espírito vai me usar. É aí que vidas serão transformadas. Enquanto é isso, se eu ficar, o pastor fala muito, no superficial, né, pastor? Hã? Só na raspinha. A gente não é abençoado e nem vai abençoar. A gente não vai ter força. Eu aprendo muito com Paulo no capítulo 1 de 2 Coríntios. A tribulação nos capacita de tal forma, ela nos treina de tal forma, ela nos prepara de tal forma a tribulação, a ponto de eu poder ajudar outras pessoas com a mesma tribulação pela qual eu sou atribulado. Pastor, eu não entendo porque crente tem que comer o melhor da terra, tem que comer. Para de bobeira, gente. Vamos parar de bobeira. Deus é o Deus da provisão, Ele vai prover. Paulo comeu pão todos os dias aqui, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus do cuidado para com os seus servos. Ele levanta a tempestade, mas cuida do seu servo no meio da tempestade. É o Senhor, irmãos. Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Ele é Deus. Tu vai chegar para Roma, porque é o desejo do meu coração que tu chegue a Roma. Ou seja, está dizendo, você não vai morrer. Você não vai perecer.
Essas pessoas que estão contigo, Paulo, é muito interessante isso, irmãos. Quando o servo de Deus está na direção de Deus, quando o servo de Deus entende que Deus está falando com ele, nessas situações, Deus vê a capacidade dele de confiar piamente em Deus. Não, a tempestade está lá, tudo está conspirando ao contrário, só está o meu servo ali. Todos estão falando que o barco vai naufragar e todos vão morrer. Meu servo está ali falando que não. Ele confia. Ele é o destaque naquela tripulação. Ele é o meu filho naquela tribulação. Eu vou cuidar dele nessa tribulação. Para quê? Para que ele possa agora estender aos outros. E essa confiança, irmãos, eu acho muito interessante que contagia. Sabe? Paulo contagiou a ponto daqueles homens que 14 dias já não estavam mais comendo. Paulo pegou o pão e falou assim: olha, todos nós precisamos comer. Partiu o pão, deu graça. E aí, irmãos, e a onda lá no alto? Sabe, é legal a gente falar isso aqui, né, pastor? Porque parece que a gente está na ceia, né, pastor? Partiu o pão, né, dividiu, compartilhou. Não, a onda está subindo, o barco está quebrando todo, está jogando trigo ao mar, os fardos de trigo estão sendo lançados ao mar, o barco está todo se quebrando, e Paulo está ali olhando, dando graças a Deus pelo pão que está comendo, e retribui aos irmãos, e dá a cada um, e todos comem, e sai dali saciado, e tem força fisicamente novamente. Porque o naufrágio ainda ia acontecer. Tempestade, naufrágio e ilhas, muitas das vezes é que Deus quer fazer na nossa vida. Se não acontecesse o naufrágio, o propósito de Deus, Paulo não chegaria em Malta. O evangelho precisava chegar na ilha de Malta. A cura precisava chegar na ilha de Malta, mas Paulo teve que passar pela tempestade. Não existe derrubada de muralhas, de prisões, se homens de Deus não estiver presos orando. Não acontecerá. Capítulo 16 de Atos. Paulo e Silas estão lá orando, cantando louvores. Pé no tronco. Ele não está em cima do púlpito aqui igual eu. Pé no tronco. Todos lanhados, escoteados. Gente, eu tenho vergonha às vezes de falar. Bate a vergonha. Estou muito longe da realidade. Muito longe da realidade do evangelho. Tem hora que a gente tem que, Senhor, mas Deus não manda nem a tempestade porque sabe que a gente não aguenta, cara. Ele quer treinar a gente nas coisas pequenas, a gente não passa no teste. Como é que ele vai levantar uma tempestade para o meu aperfeiçoamento, para que eu consiga acolher 200 e poucas pessoas? Como que ele vai levantar uma tempestade na minha vida se eu não consigo ficar com o pé no tronco? Eu vou ficar reclamando, eu vou ficar igual o povo no deserto, murmurando. A nuvem está em cima e o povo está murmurando. O maná cai e o povo está murmurando. E isso é característica do cristão. Infelizmente. Se as coisas estão boas, ele não vem para a igreja porque está boa. Se está ruim, ele murmura. Ele não sabe o que quer. Jesus falou que parece até crianças brincando na praça. Um toca a flauta, ninguém dança. Se dança, não toca a flauta. O cristão do século 21 não sabe o que quer. Fica brincando de mimimi com Deus. Fica esconde. Senhor, estou aqui, vem me procurar. Deus olha para bobinho. Levanta dessa situação, seu covarde, seu medroso, seu Adão. Irmãos, faça pouco, mas faça com dignidade. Faça pouco, mas faça com louvor.
Faça pouco, mas exalte o nome daquele que te chamou. Fale poucas palavras, mas endereça ela bem. Não seja covarde no teu falar, no teu agir, porque quem faz a obra é Deus. Paulo só foi o canal de bênção aqui, só um canal de bênção. Interessante, ele vai lá para a ilha de Malta. Quando chega na ilha de Malta, coitado, um frio terrível. Já imaginou na ilha? Vento, chuva, 14 dias, a roupa toda molhada, pastor dentro de um barco, a vela aberta. Gente, é demais. Você consegue ficar 14 dias na friagem? Eu trabalhei um pouco dia numa firma em Petrópolis, que tinha que mexer com gelo para tecer linha de pano para linha vermelha, né? Para formar o tecido vermelho e preto. Tinha que botar gelo. Eu falei, estou fora, tem que quebrar gelo para isso, num frio de Petrópolis, mas não quero mesmo, estou fora. Rapei. Falei, não dá para mim não, gente. Eu já estou com um problema sério, né? Eu já nem interpretar para quê? Com um frio de 13 graus, né? 10 graus, e eu tenho que quebrar gelo para botar isso, não vai dar para mim não. Você imaginou, imagine agora, um frio, a pessoa com a roupa toda molhada, porque eles se lançaram ao mar. Mesmo sem lançar ao mar, o barco já estava, gente, todo destruído. Já não tinha proteção nenhuma. É como você está dentro da sua casa, de repente o vento leva o telhado e vem uma chuva grossa de gelo e cai sobre você. Paulo agora ele está ali na ilha e vai ali, coitado, pegar o quê? Gravetos, para ajudar no fogo, né? E aí as pessoas da ilha olhando para Paulo, rapaz, 276 homens aqui na ilha, vamos acender fogo aqui para aquecer esses homens. E a Bíblia diz que aqueles homens da ilha foram homens muito humanos, né? Começaram a juntar coisas para acender fogo, para aquecer aqueles homens. E Paulo, mais uma vez, eu acho legal isso, sabe, pastor, que o Paulo não cruzou a perna lá e ficou sentado, agora eu preciso ser servido. Sou Paulo, hein? Paulo, o antigo Saulo de Tarso, sou eu, o fariseu, sou o cara. Agora é o momento de vocês pegarem aí, aquecer o fogo aí, inclusive pegar uma roupa seca aí para mim aí. Eu estou precisando. Paulo foi lá catar gravetos. Disse que vai catar gravetos, lançar o fogo, uma víbora agarra na mão dele e morde. Os homens da ilha falam, rapaz, Deus está contra esse homem. Está contra ele, só pode. O cara escapou do naufrágio e vem uma víbora dessa e morde na mão desse homem. Esse homem é amaldiçoado. E ficaram aguardando os momentos para que Paulo caísse, né? Tombasse e morresse. Paulo sacudiu a bicha no fogo. O Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou. Nunca esqueça dessa frase. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, Ele esteve comigo. E Ele falou que eu tenho que ir a Roma. Eu vou ter que me apresentar a César. Eu não vou morrer porque um bichinho desse me mordeu. Destilou o seu veneno. Fogo consumiu a víbora. Os homens ficaram aguardando. Como não acontecesse nada com Paulo, o governador da ilha chama Paulo chamado Públio, chama Paulo para ir na casa dele, porque o pai dele estava doente. Gente, é interessante. Onde esse homem chega? Aonde esse homem chega? Só Deus mesmo para estar na vida de Paulo. E chegou lá, impôs a mão, começou a orar pelo pai de Públio. O pai de Públio levantou, que estava de febre já há dias, levantou. Daqui a pouco os enfermos trouxeram todos os enfermos da ilha, sabe? Fizeram a fila e vai Paulo. O homem que tinha sido mordido pela cobra, o homem que passou o naufrágio, o homem que passou a tempestade, está ali orando, repreendendo doenças, repreendendo enfermidade, repreendendo demônios. E agora aqueles homens que via Paulo falaram, não, ele já não é mais um cara maldito, ele é um Deus. Olha a visão das pessoas como mudam, de acordo com o que acontece contigo, cristão.
de acordo com o que acontece comigo, cristão. O olhar do mundo para conosco, ele tem um olhar diferenciado de acordo com a nossa conduta, de acordo com aquilo que fazemos, de acordo com aquilo que falamos, de acordo com aquilo que pensamos, de acordo com aquilo que sentimos. O mundo tem um olhar para a gente, não um olhar determinado, mas um olhar que oscila. Se você está bem, ele acha que você é um Deus. Se você está mal, você está amaldiçoado. Pense nisso, querido, para que possamos crescer como servos de Deus, como filhos de Deus, como pessoas dispostas a fazer a obra de Deus. Temos que padecer, temos que sofrer. O pastor está pegando uma mensagem negativa. Se a gente pegar na Bíblia, a galeria dos heróis da fé, pegaram tudo de bandeja, já vieram tudo de prato feito. O irmão cantou aqui. Abraão só tinha um filho, e agora Deus pede um único filho de Abraão, e Abraão bota o garotinho em cima do jumento, o rapazola, né? Uns 16, 17 anos, em cima do jumento, a lenha, e fala: meu filho, vamos. É oferecer a Deus o que era de melhor para ele, que era o seu filho. Irmãos, pense nisso. As pequenas aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que havemos de ter no porvir. Essas aflições é daqui. As tempestades são daqui. As doenças são daqui. O desemprego é terreno também. São coisas daqui que passam e vêm de volta. Passam e vêm de volta. É como um vento. Tem hora que vem aquela ventania forte, aí você, graças a Deus, um ventinho. Tem hora que para tudo e só fica o sol causticante. E você tem que dar graças a Deus porque daquele sol, aquele sol causticante tem um propósito. Não é só o ventinho que tem um propósito. Deus quer te levar a lugares grandes. Deus quer te levar ao confronto com outras pessoas. Deus quer te conduzir, mas permita-se ser conduzido. O problema de mim como cristão do século XXI, que eu tenho muita vontade, muito poder cognitivo, eu não quero. Olha só. Ou então diz com o irmão Jorge: eu não tenho tempo. E o tempo, a gente sempre aprende isso. O tempo tem que ser aproveitado, porque o momento é agora. O momento é hoje, é agora. É inadiável este momento. Ninguém tem controle sobre isso, só amanhã. Que essa palavra, irmãos, ressoa em nosso coração. Pense nisso. Se a tribulação que você está passando está dentro da vontade de Deus, é para o teu crescimento. E é para fazer outras pessoas crescerem também. Se a dor que você sente agora, se você entende que essa dor, que esse problema teu, que você tem agora, você entende que Deus está num propósito nisso, para alguma finalidade, e que isto também vai levar outras pessoas a conhecer a Ele, entenda isso como propósito e glorifica a Deus. É difícil a gente glorificar a Deus quando está na tempestade, né? Há um hino na harpa cristã que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Sabe? Os maiores homens da história, eles não são maiores porque são grandes, eles são maiores porque passaram por diversas fases da vida de tempestades. Quem passou pela tempestade sabe o grau da tempestade. Pergunta a alguém que enfrentou aí um terremoto, que ele sabe exatamente o que é um terremoto.
A gente aqui no Brasil não temos a consciência disso, porque nunca passamos por isso, principalmente onde nós estamos. O frio daqui não é frio, que é uma geadinha. Frio é da Europa, que cai camada de gelos. As pessoas andam, né, igual que morre, com aquele negócio todo. É frio, lá que é frio, aqui não. Aqui não. A gente está num país tropical, irmãos. E a gente tenta sempre se justificar. Sabe, as nossas justificativas, a gente sempre busca essas justificativas para não querer fazer, para não querer falar, né? A gente pega aquela síndrome, eu não sei falar. A pessoa fala em uma tagarela, né? Mas não sei falar. Não sabe falar o que, gente? Você sabe falar. Você sabe falar, né? Senhor, me dê palavras para falar, para produzir aquilo, Senhor, para edificação no teu reino. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, me dá coragem, Senhor, para que eu possa falar às pessoas. Porque do meu lado eu não preciso ir numa missão nos Estados Unidos. Tem aqui do meu lado pessoas que precisam ouvir. Precisam ser transformadas. Pessoas que precisam do meu aconchego. Pessoas que precisam de atenção. Amém, queridos. Que a paz de Cristo possa estar repousada no nosso coração. Que a paz de Cristo faça você não ter medo das circunstâncias. Que a paz de Cristo, no momento que você estiver em meio a uma tempestade, que você olha para um lado, está você sozinho, que você possa erguer os olhos ao céu e entender que Deus está contigo. Ele está no controle da tua vida, porque um dia você entregou esse controle a Ele. E quando nós entregamos o controle a Ele, o controle está nas mãos dEle. Ele vai agir. Ele vai fazer acontecer. E nós devemos acalmar o coração. Sabe, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, tudo aquilo que nos aflige, porque Ele tem um compromisso de cuidar de nós. E nesta noite eu quero orar por alguém que está passando por tempestade. E só você sabe qual é a tempestade que você está passando. Você e Deus. Só você e Deus sabem essa tempestade. A tempestade que você está passando, às vezes, ela não está alardeada. Ela não está fazendo barulho. Ela não está fazendo vento. Ela está no silêncio dentro de você. É uma dor calada. É uma dor incontida. É uma dor que não se manifesta, mas está dentro de você. Só você sente. E a igreja quer orar contigo nesta noite. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Aleluia. Fique de pé, gente. Por favor. Pode vir aqui, quem quiser oração, quem quiser orar conosco. Saiba que o Deus de quem você serve